Bom dia, terceiro ano. Prazer estar aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né? Daremos prosseguimentos ao nosso conteúdo programático que está no primeiro livro de revisões chamado Mega 1. Hoje vamos falar de geografia geral, falar sobre as fontes de energia e falaremos também o capítulo 5, né, que fala sobre a distribuição, o crescimento e a estrutura populacional, tá ok? Vamos falar nessa aula de hoje o grande objetivo que é as fontes de energia, né? A energia no mundo atual, né? Lembrando que eu preciso reconhecer quando eu tenho uma fonte de energia renovável, quando eu tenho uma fonte de energia não renovável, que é o grande problema da humanidade, né? Estamos avançando muito o número de população, precisamos criar cada vez mais a produção, as indústrias estão a pleno vapor, cada vez produzindo mais, então energia é fundamental para o nosso dia a dia, né? Eu sempre costumava dizer para vocês, quando eu estava fazendo essa aula, que quando aumenta o preço do barril de petróleo, né, o pãozinho lá na padaria, ele vai aumentar também. Por quê? Existe o transporte do trigo, existe os combustíveis, que são as energias que muitos dos fornos são equipados com gás natural, que é fornecido, então a gente tem uma demanda grande, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pensar na energia como renovável, aquela que é a que nós temos que mudar essa matriz energética, né? Lembrando que a matriz energética do Brasil, a maioria é não renovável, tá? Temos a energia renovável, a hidrelétrica, mas temos também um potencial muito grande, nossos rios, né? Nossos rios são de planaltos, a queda d'água vai mexer as turbinas, vamos falar isso um pouquinho mais na hora da aula, né? Então nós temos esse grande potencial, né? O Brasil é um dos exemplos de país que tem esse potencial hidráulico, né? Temos o potencial da energia eólica também, por conta da nossa posição com a latitude, né? Quando eu falo da energia não renovável, eu estou falando do combustível fóssil, estou falando do carvão mineral, estou falando do petróleo, né? Estou falando de outros minérios que servem como energia. Um exemplo, o urânio é um mineral radioativo, tá? Proveniente para energia nuclear. Então, quando eu falo de combustíveis fósseis, eu estou falando do petróleo, eu estou falando do carvão mineral. Muito importante isso para a gente, pois o carvão mineral ele vai se dar através da, da passagem dos milhares de anos do, do soterramento, né? A gente encontra ele num terreno que a gente chama de bacia sedimentar e a gente fala que ele foi formado, assim, não só o carvão, como o petróleo também, o gás natural, que é uma camada acima do petróleo, a gente fala que ele foi formado há milhares de anos atrás. Por que a gente fala isso? Porque essa formação, a gente vai falar que é combustível não renovável e para a gente esperar isso se renovar novamente, vai levar milhares de anos à frente. E a maioria não estará aqui, e se a gente não pensar agora no que nós temos de praticidade, nós não teremos combustível futuramente. Então nós temos o sol, a gente tem o vento, a gente tem a água, a gente tem os elementos que servem como a biomassa, né? A agricultura da cana, a soja, o milho, eles servem como combustível também. E falando um pouquinho dessa extração, a gente fala um pouquinho na aula, pois principalmente a gente tem que falar da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Eles se transformaram numa espécie de cartel, uma associação de empresas que, por meio de acordo entre os países da OPEP, o Irã, o Iraque, o Kuwait, aqui da América do Sul, a Venezuela, tá? A principal ideia foi manter o lucro para os países, manter o controle de produção para os países criadores da OPEP. Por quê? Porque quem controlava isso eram as empresas conhecidas como Sete Irmãs.
Que empresas são essas? Empresas que num determinado período, na segunda metade do século XX, tá? Século XX, o grupo manipulava a maioria da negociação do petróleo. Imagina, uma empresa americana, uma empresa inglesa, uma empresa francesa, né? Controla a extração, controla o refino, controla a distribuição dos derivados e, assim, se torna um grande setor que controla a produção de outras indústrias. Então, as fontes de energia precisa-se mudar essa estrutura, tá ok? E se a gente mudar essa estrutura, a gente consegue baratear o custo de produção. E pensamos também no meio ambiente. Às vezes a gente acha que, com o passar do tempo, esses carros circulando, carro velho soltando essa fumaça grande, os carros, os ônibus, os caminhões, principalmente a matriz de transporte aqui no Brasil, toda ela é rodoviária, a maior parte da nossa matriz, a gente vê que a poluição está aumentando cada vez mais, tá ok? Então aí a gente vai falar um pouquinho na aula sobre carvão mineral, utilizado muito para fornecimento de energia, tá? Principalmente das termoelétricas, usinas siderúrgicas, geração de eletricidade, o gás natural tão importante, considerado também na nossa matriz energética, né? E o nosso grande potencial, que é a hidroeletricidade, que começou lá no século XIX, com a Revolução Industrial, mas o Brasil vai apresentar uma grande matriz energética, né? Perdemos agora há pouco tempo com a usina de Três Gargantas lá na China, mas é bem importante, a gente tem um esquema em que a água ela vai ter uma queda d'água, nisso que ela é canalizada, ela vai girar uma turbina no qual vai pegar essa energia mecânica, vai mexer a turbina e vai gerar uma energia elétrica, tá? Bem importante isso. E ela é renovável, olha que bacana. O custo de instalação é bem mais baixo para energia do que comparado com a energia nuclear ou da energia termoelétrica. Mas ainda é caro, porque a gente tem muitos impostos, né? A nossa tarifação é muito grande, né? Nós temos uma energia limpa que é maravilhosa, né? Podemos falar também da energia nuclear, embora seja uma energia não renovável, é bem deixar isso claro, embora seja uma energia não renovável, a energia nuclear é uma energia possível e ela tem as suas vantagens, né? Quais são as vantagens? As usinas podem ser instaladas em qualquer região, então tem mobilidade. Digamos, se eu levar uma energia nuclear para o centro-oeste ou então para a região norte, para a região nordeste, o que vai acontecer? Eu vou atrair mais empresas, porque as indústrias, elas precisam de energia para produzir no seu dia a dia. Uma pequena quantidade de matéria-prima, tá? O urânio ele é enriquecido para ele ter cada vez mais uma potencialidade. Olha a vantagem. Tem elevada eficiência energética. Mas será que ele vai apresentar desvantagem? Né? Vai ter sim polêmicas por conta desse urânio enriquecido, né? Ele pode gerar um armamento nuclear. E aí não é legal, pois a gente passou o período da Guerra Fria todo com medo de um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, pois como não houve conflito entre eles dois direto, Estados Unidos e União Soviética, a gente chamou de Guerra Fria. Era uma tensão muito grande. Houve conflitos, houve guerras, sim, Vietnã, Coreia, mas entre os dois grandes expoentes do mundo bipolar não houve, por isso a gente chamou de Guerra Fria. E foi nesse período que as usinas nucleares tiveram o seu apogeu, né? Elas cresceram muito. Só que no Brasil hoje, né, eu vi a reportagem semana passada, a Angra 1, ela já tem um lixo atômico, já está tendo risco de contaminação, e onde a gente vai botar esse lixo? Né? Dizem que tem que ser a 100 metros de profundidade, tudo concretado, mas será que vai dar certo? Será que é importante ficar aqui dentro do nosso território? Quem é que quer receber esse lixo atômico? Ninguém. Né? Então essa é uma das desvantagens. Né? E existe a melhor de todas. O Brasil é o quinto maior país em dimensão territorial
existe tecnologia de recomposição de nutrientes de solo, existe irrigação. Ué, professor, por que está falando de agricultura? Porque tem uma biomassa, é uma matéria orgânica biodegradável que pode ser empregada como fonte de energia. Madeira, folha, resto de lavouras comerciais, o próprio bagaço da cana, resto de alimento, lixo orgânico, tudo isso, a principal vantagem, porque eu posso estar produzindo cada vez mais, né? Se a gente lembrar, usamos muito etanol proveniente tanto do milho quanto da cana-de-açúcar. Existe alguma desvantagem nisso? O processo de desvantagem disso, gente, é um processo muito grande também. Eu fico muito preocupado porque é um processo que eu vou deixar de praticar a agricultura para alimentar a população para só plantar cana-de-açúcar, como tem acontecido. Então, o processo de alimentação da população, a gente vê que essa semana mesmo mostrou por que o etanol está aumentando tanto o preço para o consumidor, e se a gente aqui somos grandes usineiros, né? Mas o que acontece? Eles não querem deixar de ter a margem de lucro que eles sempre têm. O governo não dá subsídio para eles. Então, o que poderia estar se plantando como itens alimentícios, eles não plantam, tá ok? E aí a gente fala mais um pouquinho disso sobre nas nossas aulas. E a energia eólica, a gente sabe, é aquela proveniente direto da ação do vento, mexendo aquelas pás, que aciona um gerador parecido, muito parecido, só parecido com o princípio da água. Só que o vento gira a hélice e gira a turbina. Aí a gente vai ter um potencial aqui no nosso Nordeste brasileiro, tá ok? Mas a Holanda, a Alemanha, a Espanha, tá? São países que têm mostrado muito isso pra gente, que dá certo, tá ok? E a outra parte da nossa aula é falar sobre a distribuição, como cresce e qual é a estrutura da população na atualidade, né? Primeiro a gente fala o que é populoso, o que é povoado. Populoso é quando eu tenho um número total de habitantes. Pode ser que seja pouco populoso, um baixo número de habitantes naquele país. Povoado é quando eu falo que o país ele tem uma boa distribuição no seu território. Então eu pego o número total de habitantes e vou dividir pelo tamanho do território. Só um exemplo, os países mais povoados do mundo são os menores, porque tem uma grande quantidade de habitantes, não comparado nem com a do Rio de Janeiro, tá? Eu estou falando de Mônaco, eu estou falando de Bahrein, né? São quase 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Também o país é desse tamanhozinho assim, então vai ter uma alta densidade demográfica, ok? A gente fala isso, eu mostro o gráfico para vocês daqui a pouco nas áreas, mas eu não posso esquecer, professor, o que é a área ecúmena e a área anecúmena? A área ecúmena é aquela que apresenta geralmente as maiores densidades demográficas. Por quê? Porque ela vai apresentar característica que vai atrair essa população, vai oferecer mais condições para a ocupação humana. E aí, então, o oposto de ecúmena é anecúmena, aquela que vai oferecer menos características para que atraia essa população. O frio, o relevo alto, tá? Solos não férteis, tá? Sociais, regiões que têm um grande número de violência, tá? Onde não tem emprego. Então, estou falando física e estou falando social ao mesmo tempo, tá ok? Então, essas características a gente vai perceber que nós passamos por uma etapa de crescimento, tá? Vou mostrar essa, eu já falei em outras ocasiões, eu lembro que no ano passado a gente trabalhou a primeira fase do crescimento populacional, a segunda fase do crescimento populacional, a terceira fase do crescimento populacional no qual o Brasil se encontra, e a quarta fase, aqueles países, né, que já têm a sua natalidade baixa, e a sua mortalidade baixa também. O crescimento da natalidade vai se manter bem baixo. Como é que esse país vai crescer, né? Então vamos lembrar como é que a gente verifica se o país cresceu ou não. A gente pensa assim, eu verifico natalidade durante o ano e verifico a mortalidade. Se eu tiver mais natalidade e menos mortalidade, eu vou perceber que o país cresceu.
Agora, se for o oposto, eu tenho menos natalidade e tenho mais mortalidade, o país não vai crescer o número de habitantes. Mas, professor, e se as pessoas vierem de fora e morar aqui dentro do Brasil? Ah, então essa é a segunda forma de eu verificar o crescimento populacional. A migração internacional. Migração internacional. Eu verifico que a imigração foi maior do que a emigração. Imigração é quem chega no país, imigração é quem sai do país. Então é dessa forma que eu também vou verificar se o país está crescendo ou se o país está diminuindo. E para isso a gente também estuda um pouquinho das teorias demográficas. Eu lembro que a gente falou muito bem sobre isso, fizemos exercício, né? A teoria de Malthus, né? Grande Thomas Malthus, ele fez um ensaio sobre o conhecimento sobre a população. E ele falava que a população iria diminuir por conta de não ter alimentação para toda essa população. Só que o período que ele estava vivendo, e o período que ele escreveu foi em 1798. Já tinha começado a Revolução Industrial, a Revolução das Máquinas, a Revolução Verde. Então eu comecei a fazer o quê? Aumentar a produção alimentícia. Então por isso a população não diminuiu. Tá ok? E aí então outros estudiosos foram mudando essa teoria, foram adaptando ela às futuras realidades. Então o subdesenvolvimento se tornou um problema, né? Alguns teóricos, né? Aí a gente vai chamar de neomalthusiana, que é aquela teoria que é adotada quando a população ela diminui por conta do subdesenvolvimento. Quais são os princípios? Altas taxas de crescimento populacional faz com que os habitantes não tenham características de infraestrutura para poder sobreviver, né? Crise social, crise econômica, estagnação econômica, isso faz com que a população diminua. Então essa é a teoria neomalthusiana. Também falamos da teoria ecomalthusiana, que coloca a culpa na população pobre, subdesenvolvida, como a grande dilapidadora dos recursos naturais. Então tem uma outra teoria também, a teoria reformista, né, ou marxista, quando é considerada que a taxa de natalidade propõe nascimentos que ocorram livremente. Então, que reforma é essa? Os reformistas reivindicam investimento na infraestrutura para essa população, né? A gente chama de teoria marxista por conta do rascunho, ou melhor, da teoria que Marx faz sobre o governo, ele tomar conta de toda a infraestrutura, como a habitação, saneamento básico, transporte, hospital, escola, creche, equipamento de lazer. E aí a gente começa a perceber que essas teorias reformistas, elas, curiosamente, foram abordadas no crescimento populacional como fonte de miséria e diminuição da população. E como é que eu vejo a quantidade de pessoas que eu tenho? Qual é a observação que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre a estrutura etária da população. O que seria isso? A estrutura de idade. Jovens até a idade de 19 anos, adultos de 20 a 59 e idosos a partir de 60 anos, tá ok? Então, sabendo essa estrutura etária, eu vou estudar as pirâmides de cada país, né? Como é que forma a pirâmide? A pirâmide é só o nome do gráfico. Então, eu vou ter pirâmide de países desenvolvidos e de países subdesenvolvidos, né? Vou perceber uma coisa bem curiosa. A dos países desenvolvidos, ela não vai parecer uma pirâmide, como é a pirâmide do Egito, tá? Porque eu vou ter a base, que é a parte de 0 a 10 anos da pirâmide, ela vai ser bem curta, porque a taxa de natalidade vai ser baixa. Ela vai estar mais gordinha no meio, porque eu vou ter muitos adultos e vou ter bastante idosos. Já a pirâmide dos países subdesenvolvidos, ela vai ter a sua base larga, porque tem alta taxa de natalidade, e vai afunilando para os idosos, porque a expectativa de vida é baixa, tá ok? Então assim, gente, quando a gente estiver na sala de aula, eu vou estar transmitindo o livro, vou estar ajudando vocês ainda mais, mostrando os gráficos para vocês, tá ok? A gente se encontra daqui a pouco, gente.